Olá, amigas e amigos da Nova TV. Estamos iniciando mais um programa Encontros e Verdades, entrando em sua casa para batermos um papo de 1 hora com um amigo muito especial, alguém muito conhecido na nossa cidade, que gera empregos, que fomenta a economia, que pensa o crescimento e o progresso da nossa cidade. Você sabe que eu só trago gente boa aqui que pensa Nova Friburgo. Ele não é conhecido como cirurgião dentista, essa é a profissão inicial dele, mas ele é conhecido por toda a sociedade friburguense por trazer anualmente para nós o maior evento de moda íntima, que leva o nome da nossa cidade para o exterior, que engrandece, que dignifica a nossa cidade. Eu estou falando do meu querido amigo Marcelo Porto, empresário. Depois ele vai explicar para a gente como foi essa mudança do ramo da medicina para o ramo empresarial da moda íntima. E o Marcelo Porto é filho de um grande amigo também, amigo do meu marido, Dr. Elzo Porto, nosso querido cardiologista, excelente profissional de cardiologia, muito conhecido na cidade, para quem eu mando um grande beijo para o Dr. Elzo Porto, sua esposa, Dona Auxiliadora. E quero começar a entrevista cumprimentando você, Marcelo, sua esposa, sua família, que também são amigos, e que você se dirija aos telespectadores da Nova TV, dando seus cumprimentos e fazendo a sua apresentação nesse programa Encontros e Verdades. Agradeço aí a oportunidade e é importante colocar que a FEVEST não é feita só por mim, na verdade é um sonho dos confeccionistas de Friburgo, assim como é um sonho meu fazer com que Friburgo cresça. Então eu sou apenas mais um, junto com os meus amigos. Eu acredito que sozinho não conseguiria fazer nada, seja na empresa, ou seja aqui a nível de sindicato. Então hoje eu estou presidente do sindicato, mas tem muita gente boa, muitos friburguenses trabalhando para que realmente a gente tenha essa festa grandiosa, que mais do que um evento, mais do que uma feira, ela na realidade de negócio, ela é basicamente uma oportunidade da gente expor Friburgo para o Brasil e para o mundo. Então, eu tenho trabalhado, assim como o pessoal tem trabalhado, no sentido de driblar toda essa situação que o Brasil tem tido. Desde 2008 a gente tem tido algumas dificuldades e a feira realmente tem alavancado, tem projetado Friburgo para fora até do Brasil. Existem duas características no Marcelo que eu não falei na apresentação. Eu disse que ele era cirurgião dentista, mas ele é o presidente do Sindivest, o Sindicato dos Vestuários, e ele é o cara que mais vibra com a FEVEST. A ideologia do Marcelo, ela é totalmente positiva. Mas eu queria saber, Marcelo, como é que você deixou de tratar das bocas friburguenses para tratar do ramo da moda íntima? Como é que foi essa história? Na realidade, eu tinha me formado e eu acabei indo para Manaus. Fui ser oficial do Exército em Manaus. E lá realmente rolava muita grana. E aí eu retornei para cá para fazer a parte de pós-graduação. E quando eu retornei para cá, eu vi a oportunidade de ficar aqui. Realmente aqui é gostoso. Lá, por mais que a gente ganhasse dinheiro, é bom ganhar dinheiro, mas tem outros valores e outras coisas mais importantes do que o dinheiro. Só que eu pensei assim, Friburgo está difícil de ganhar dinheiro. E os meus companheiros sempre falavam assim, Friburgo é difícil porque tem muita costureira e dono de confecção são poucos. E eles que ganham dinheiro. E eu poderia entrar no corinho reclamando, tá ruim, tá difícil, ou eu poderia entender o corinho. E a partir do momento que eu ouvi tive essa sinalização, eu resolvi partir para o ramo. A princípio foi extremamente difícil, durante uns 12 anos eu tentei tocar as duas operações, as duas profissões no caso, tentando fazer o melhor possível dentro mas era impossível realmente conciliar. Às vezes ficava no consultório preocupado com o que iria acontecer e por fim, numa viagem, já estava com consórcio de exportação, vindo numa feira no exterior, a gente tinha feito uma feira em Dubai que tinha ido, graças a Deus, muito bem,
eu falei assim, está na hora de parar aqui e eu me dedicar para que faça bem. Não adianta a gente fazer duas coisas mais ou menos. E aí aí acabei fazendo a opção. E hoje realmente me dedico direto à parte de lingerie. Você falou aí de duas profissões. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar a outro. Eu sei que você se dedica de corpo e alma ao ramo da moda íntima e eu vejo paixão naquilo que você faz. E você não é um cara de ficar reclamando, você é de atitudes positivas. Mas eu quero chamar os nossos telespectadores para voltarmos um pouquinho na história, há praticamente 100 anos atrás. Nós sabemos que a base da economia friburguense sempre foi a agricultura, a indústria têxtil e a indústria metal-mecânica. Nós vamos falar hoje um pouquinho não apenas da indústria têxtil, mas da indústria de confecção da moda íntima. Nós tivemos grandes indústrias em Nova Friburgo, a Renda Zarp, a Filó, a Ipu, que movimentavam a economia, que sustentavam famílias, que geravam empregos. E sabe, Marcelo, quando eu vim morar em Friburgo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava ali em Olaria, meu pai era pastor da presbiteriana de Olaria, 90% das pessoas da minha igreja eram funcionários da Ipu, da Filó, da Renda. E eram pessoas que sustentavam a sua casa, os seus filhos, estudavam naquela escola maravilhosa, uma escola de nível, que era a escola de Renda Zarp, né? Criavam seus filhos, formavam sua família, fomentavam a economia, eram pessoas que viviam felizes. Nós éramos uma sociedade abençoada, com pouquíssima criminalidade, você podia dormir com as janelas abertas, o clima era perfeito. A Feira de Olaria mostrava toda a pujança da agricultura, a Feira da Vila Amélia. E essas indústrias, pouco a pouco, foram fechando uma a uma. Por quê, Marcelo? O Brasil é um país difícil pela inconsistência jurídica e pela inconsistência econômica. A China só não invadiu o Brasil, eu acho que até por esse fator. Quando eu estive na China, eles falaram assim, a gente não vende direto para o Brasil, que o Brasil não é um país sério. E já naquela época, o De Gaulle falou a mesma coisa, todo mundo ficou bravo, mas infelizmente a gente sofre muito. E existe um conceito onde que a riqueza é um pecado mortal. Então as empresas elas acabam sendo penalizadas e às vezes criminalizadas. Parece que o empresário é criminoso. Então, se você trabalha, e o empresário trabalha muito, mais do que qualquer um, ele não tem hora para entrar, não tem hora para sair, e aqui parece que não existe o valor do trabalho no sentido do empresário. O empresário, na realidade, parece que o cara chega na fábrica 11 horas da manhã só para pegar o dinheiro e vai embora meio-dia, com o dinheiro cheio, com o bolso cheio. Na realidade, a gente vê que o empresariado, de modo geral, trabalha muito, de forma muito intensa. E as leis são extremamente perversas. Por exemplo, nessa situação de desemprego aí, no ano passado, o governo federal já editou uma lei que já previa, inclusive, que iria ter um nível grande de desemprego, onde alterou, inclusive, o seguro-desemprego. Então, ele, na verdade, já tinha uma sinalização muito clara do caos que a gente iria viver. E a gente não acreditava que fosse um problema tão grande. E a gente ainda não chegou no fundo do poço. Então, a gente vê que, por exemplo, eles editaram uma outra medida, onde que aumentou em 150% o custo do imposto sobre a folha de pagamento. Então, tipo assim, se Brasília tem um problema, ela não tenta resolver, ela não reduz o custo. Se tem um problema, de repente, a nível de caixa, o que ele vai? Ele vai direto nas empresas. E eles acham que as empresas elas têm condição de arcar. Ela, na realidade, ela não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. Uhum. Ela embute esse custo lá. Em certas situações dá para embutir. Em outras situações torna-se impossível. E aí o que acontece? Vem de repente um chinês, um indiano e que entra aqui e toma realmente os nossos postos de trabalho. Então uma cidade que tinha tudo para ser excelente,
de repente começa a ver ruir um monte de empresas sólidas que sempre foram referenciais, empresas que eram inclusive exportadoras e que eram um orgulho daqui. Então, é sério, essa não... falta de apoio do governo. Eu acho que é falta de apoio, é uma questão cultural do governo. De políticas públicas para fomentar. Na verdade, o governo ele está muito mais preocupado em pagar suas contas do que com o próprio trabalho, com o emprego, com oferecer a renda de alguém que trabalha. Para ele é muito mais interessante, de repente, taxar, pegar mais impostos das indústrias e com o risco de desempregar e de repente dar uma bolsa lá para família ou outra. Ser populista é mais fácil do que ser incentivador. Eu acho que é correto como governo fazer isso, um governo populista fazer isso, porque eu com o dinheiro do outro eu consigo fazer a média, entendeu? Olhando sob a ótica dele está correto. Agora, olhando sob a ótica da sociedade, vai se pagar um preço e está começando a se pagar o preço. E agora está conseguindo se perceber o tamanho do problema. Mas não existe ainda uma voz ativa mostrando o quanto que é importante a industrialização. A gente estudava lá em história, que falava dos portugueses, que tirava o ouro da gente, que tirava o material todo e mandava o material industrializado para cá. E a gente está vivendo mais ou menos isso. O nosso trazendo ferro, da China. A gente manda ferro para fora, navios e mais navios, e a gente importa, de repente, smartphone e outras coisas, no caso. Que nós já temos condições de ter tudo isso. Na verdade, o máximo que a gente faz aqui é montar ele. A gente faz de conta na Zona Franca de Manaus, eu vivi em Manaus, a gente faz de conta que a gente monta, e aí põe um selinho só para dizer que está fazendo, a gente faz de conta. Então, o Brasil, de modo geral, é um país de faz de conta. Superfatura o nosso próprio produto, né? E na realidade, com esse monte de encargo, torna impossível realmente o empresariado manter os empregos. Então é muito difícil ser empresário no cenário jurídico e tributário nacional, porque a carga tributária que pesa sobre o empresariado é praticamente inviável. Na verdade, você falou de inconsistência e de dificuldade jurídica. A questão trabalhista é a coisa mais louca do mundo. Eu nunca vi, e o pessoal dá risada em relação a alguns fatos. Por exemplo, eu peguei uma menina, estava em seguro ela foi trabalhar lá, ela ficou um mês e depois aí a gente não funcionou, não foi bom o resultado. E a gente iria liberar ela. Eu estava num período de experiência, tranquilo, né? Aí ela veio com um atestado depois, dizendo que estava grávida. Detalhe, ela estava de 3 meses. Então, quando ela foi para lá, já estava com 2 meses. E aí, com isso, ela consegue um monte de benefícios e a empresa teve que ficar com aquele custo ali. Então, se ela tivesse ficado 2 horas lá, já seria suficiente. Para você arcar com todos os custos. Com esse custo. Então, é perigoso. O Brasil não é um país onde que as coisas fazem de maneira que exista uma sustentabilidade. O Brasil é feito ou faz de conta. Cria-se as leis de acordo com a vontade, com aquele momento ali, ou a emoção, no caso, e muitas das vezes inviabilizando. E quem paga o preço, no final das contas, é a sociedade. É a sociedade. Marcelo, falando em termos de confecções de Nova Friburgo, porque depois nós vamos questionar também se nós ainda somos a capital da moda íntima. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora sobre os produtos de Nova Friburgo, de fitness, lingerie, moda praia. Nosso produto é competitivo, tem qualidade competitiva com o mercado internacional? Na verdade, quando você faz essa pergunta ela é um pouco aberta. Então, vou tentar dividir ela em partes. Friburgo é um arranjo produtivo local. Um arranjo produtivo local, existem empresas que estão nascendo agora e que de repente não tem muita tecnologia, como tem empresas com muito tempo, no caso, com 50 anos aqui de história, entendeu? E que tenham, e que muitas das vezes até a nossa Triumph, no caso, que hoje mudou de mãos,
onde que tem muito know-how. Então você desde tem um produto tipo preço, onde que ela compete por preço, e tem um produto que compete por qualidade, por tecnologia. Então nós temos sim indústrias aqui com capacidade de competir com as melhores do mundo, como temos indústrias aqui que na verdade competem com a indiana, que é um produto muito básico. Então a característica do polo, e por isso que a FEVEST é importante, por isso que as pessoas vêm aqui, que elas realmente conseguem encontrar o que elas precisam, desde preço à qualidade. E vão ter as empresas intermediárias que também têm o seu nicho de mercado. Eu estive na Suíça e vi produtos da Triumph, ali da nossa Filó, sendo vendidos lá. Acontece que a qualidade Triumph é reconhecida internacionalmente. A Triumph, ela a princípio era alemã e a sede hoje é a nível de Hong Kong. E a operação aqui foi comprada pelo grupo Rossetti, assim como a Valizer, que são marcas de terceiro. Então tem muito produto, inclusive, feito aqui e que é exportado e a nível de qualidade, de tecnologia, o melhor em relação mundial. Mas tem realmente algumas empresas aqui que o preço acaba sendo um preço que briga, é o diferencial dela. E de repente a qualidade não é exatamente essa, mas se adequa àquele tipo de produto. Mas a gente tem orgulho, realmente, não só da Triumph, como tem aí pelo menos umas 15 empresas que vendem para o mundo inteiro e que são referências mundiais a nível de tecnologia e a nível também de design. Voltando um pouquinho ao assunto da Filó, da Renda Zarp, vamos falar também da Mitroplast, que era uma empresa que fabricava produtos de altíssima qualidade, né? Hoje elas alugam seus espaços, né, para empreendimentos diversificados. Tudo isso é muito triste porque várias famílias deixaram de ter emprego. Essa concorrência desleal dos produtos chineses teve participação efetiva nesse cenário de fechamento dessas indústrias tradicionais e que levavam o nosso nome para o país e para o mundo, a concorrência chinesa? A concorrência chinesa, é importante a gente entender o cenário, o que acontece. O chinês ele não vende para o Brasil. O chinês, na realidade, ele é comprado pelos brasileiros. E daí a nossa dificuldade em relação a combater o produto chinês. Então são pessoas que, de modo geral, buscam uma oportunidade de preço lá fora e que acabam levando, inclusive, o know-how, a tecnologia daqui. Aconteceu isso na Itália e acontece isso aqui no setor de confecção e aconteceu no setor calçadista. E, infelizmente, a gente consegue perceber que o produto chinês, assim como boa parte do produto indiano, tem, muitas das vezes, sim, qualidade. Na China, quando você vai lá, existe um ditado, eles falam assim, você compra o que você paga. O que ele quer dizer com isso? É uma tradução para o inglês, do mandarim para o inglês e do inglês para o português. Se você quer um produto Sulanca, você vai ter um produto de baixa qualidade, você vai pagar baixo. Mas se você quer um produto premium, você vai ter um produto premium lá. Vai pagar pelo que você vai levar. Tanto que eu tive empresas lá na China, que eram empresas tristes de ver, e também a gente teve empresas que dava gosto de ver a qualidade, o maquinário de modo geral todo japonês, e o maquinário inclusive melhor do que muito das plantas que a gente tem aqui no Brasil, e uma qualidade excepcional, e que vende inclusive hoje para a Europa, para os Estados Unidos, e tem uma qualidade premium. Então dizer que a China é boa, a China é ruim, ela na realidade ela é um universo, ela na realidade ela tem o que você precisa dentro do que você tem condição de pagar. Existe alguma medida legal de proteção aos produtos brasileiros e aos postos de trabalho brasileiros? Na realidade a confecção virou uma moeda de troca para o governo. Infelizmente, tipo assim, a gente
a gente é vítima do sistema. Há interesse em vender a parte de minério de ferro para lá, que são bilhões e bilhões, e ao mesmo tempo isso gera um poder político muito grande no sentido de influenciar. Então qualquer tipo de barreira que geraria um certo equilíbrio acaba não acontecendo. Então a gente tem hoje uma dificuldade muito grande em combater essa situação de desequilíbrio. Que o chinês ele não tem férias, ela não tem 13º, ela não tem absolutamente nada a nível de garantia. Ela só tem a oportunidade de ganhar o dinheiro daquele mês ali. Se no dia seguinte ele cismar de ir embora para casa, ou ele mudar de repente de trabalho, de empresa, ele faz isso e ele não tem nenhum direito, no caso. Ele se machuca, está modificando, mas hoje é uma realidade. Então, é diferente daqui que, por exemplo, para você mandar embora, você tem que pagar 50% do que está no fundo de garantia dele, onde que muitas das vezes a indústria está com dificuldade econômica e ela não tem capacidade sequer de fechar, porque ela vai ficar ilegal por não ter capacidade de mandar embora. Lá a coisa é de uma forma completamente diferente. Além disso, o dinheiro é subsidiado e existe uma previsão também do que vai acontecer. Então, eu acho que deveria ter uma paridade, acho que deveria ser, no mínimo, a gente ter a mesma condição de trabalhar que eles têm, no caso. Esse seria o mínimo justo. A gente vai para uma guerra de uma forma muito injusta. A nossa mão de obra e nossos impostos torna o nosso produto pelo menos 3 a 4 vezes muito mais caro do que dele e muito mais inviável economicamente. E você não vê passar no Congresso a taxação de impostos sobre as grandes fortunas, né? A gente só vê outro tipo de imposto sobre a população, sobre o empresariado. Mas eu vou chamar agora os nossos comerciais. Daqui a um minuto nós estaremos de volta com mais essa agradável entrevista com Marcelo Porto. Olá, amigas e amigos, estamos retornando com o programa Encontros e Verdades, hoje entrevistando o querido Marcelo Porto, presidente do Sindivest,
Uma pessoa que pensa Nova Friburgo, que pensa geração de empregos, que é otimista, que apesar da crise não fica reclamando, põe a mão na massa e vai à luta. Eu quero perguntar para o Marcelo quais são os maiores consumidores dos nossos produtos friburguenses, de moda íntima, moda à noite, praia, fitness, inclusive de produtos de tecidos também, no mercado interno. Aonde chegam, Marcelo, até onde chegam no Brasil os produtos de Nova Friburgo? Friburgo, por ser um polo, ele vende para o Brasil inteiro. Só que a gente conseguiu mapear as principais regiões consumidoras, que é onde que realmente se circula o dinheiro e é onde está a população, que é a região sul e sudeste. Mas a gente tem uma penetração, inclusive na região norte, no Brasil inteiro e para fora. Por exemplo, ontem até estava vendo, a gente está vendendo muito, por incrível que pareça, para o Pará, que é um estado relativamente desconhecido para muitos aqui, mas que está tendo um volume muito grande via uma empresa de mercado direto, digamos assim. A princípio não posso falar o nome, mas que faz venda direta. E são volumes grandes, volumes que hoje aumentaram em relação ao ano passado mais de 50%. Então a gente vende também para Manaus através das grandes redes, tem sacoleiros, inclusive, lá naquela região que pegam. E não só para cá, a Argentina o pessoal pega bastante, Chile também pega bastante, Bolívia. Então a gente tem a oportunidade de vender para fora do estado. Friburgo é um consumidor, mas um consumidor pequeno se comparado ao volume que realmente a gente produz. Um consumidor pequeno, porque a população é pequena. A maioria da produção, diferente de outras áreas, como por exemplo indústrias de transformação locais que de repente produzem para o mercado aqui, a gente na verdade, pelo volume, pelo grande volume de produção, a gente vende realmente não só para o Brasil, mas para fora. Dependendo do porte da confecção, ela tem uma logística diferente de escoar os seus produtos. A gente vê muitos vão por transportadora, muitos vão por correio, mas o sacoleiro é uma figura importantíssima. A indústria de confecções, ela gera empregos diretos e indiretos. O sacoleiro é uma forma indireta de trabalho. Nós vemos famílias sustentadas por sacoleiros que percorrem, às vezes, até a região norte, região nordeste nos seus automóveis, levando os produtos brasileiros, né? Qual a importância do sacoleiro para Nova Friburgo? No início não existia a figura do sacoleiro, isso há quase 50 anos atrás. E quando aconteceram as primeiras crises, se montou pequenas confecções e elas começaram a escoar. E às vezes por dificuldade também em certos momentos, eles começaram a vender próximo. E aí eles viram que era interessante fazer a venda pontual lá na ponta. E aí você vendia um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e à medida que foi se descobrindo esse nicho, as pessoas começaram a ter que ir um pouquinho mais longe. E realmente hoje já tem gente lá no norte, mas foi uma questão de sobrevivência. Num primeiro momento, as pessoas desempregadas que criaram as confecções, depois as confecções não tendo onde vender e criaram um mecanismo de venda e que em determinados momentos foi o que salvou Friburgo. Hoje ele representa aí uma faixa de uns 35% a 40% do que a gente escoa e é muito significativa, principalmente nos bairros onde que não são os bairros ditos nobres, digamos assim, onde que boa parte da população hoje vive ali. E esses bairros hoje ditos não nobres, em função exatamente dessa riqueza que gira lá, eles se tornaram bairros com a metragem quadrada muito cara. E hoje você encontra prédios muito de acabamento finíssimo nesses bairros, que até então eram bairros marginais. São Jorge, Alto de Olaria, tem prédios maravilhosos. E foi exatamente graças à inventividade, e à adaptabilidade. O que você chama de arranjo produtivo local. E a grande sacada foi exatamente
boa parte dessa adaptação, ela se deu principalmente de uma forma diferente de outros lugares, se deu em função das mulheres, que foram as mulheres que foram realmente as precursoras dessas ações e que são muito mais incisivas, são muito mais determinadas e que em períodos onde que realmente a gente teve dificuldades econômicas, como está acontecendo agora, elas se reinventaram e superaram. Então, a mulher fez um papel completamente diferente, tanto que a gente percebe até hoje que o maior número de empresas cadastradas no Sebrae são realmente de mulheres. São poucos os homens que são corajosos, são machos suficientes para fazer, porque é uma operação muito difícil, você trabalhar com a parte de confecção. Você não tem hora para começar, não tem hora para sair. Vira noite muitas vezes, sábado, domingo, feriado. Olha a importância da mulher nesse mercado de trabalho. O sacoleiro é protagonista de todo esse cenário, de todo esse show artístico e vital para Nova Friburgo, mas a figura feminina foi decisiva para levantar a nossa cidade no ramo de confecções. Eu acho que a gente não sofre tanto, porque na frente das confecções, de modo geral, são as mulheres, e elas são muito mais determinadas em relação a isso. E se hoje o nível de marginalidade não é grande, maior no caso, e se hoje ainda é relativamente calmo o Friburgo, é exatamente por isso, porque de alguma forma elas tiveram a oportunidade de criar os seus filhos, elas tiveram a oportunidade de estar próximo dos seus filhos e ter riqueza suficiente para conduzir essas pessoas, esses filhos. E muitas das vezes elas têm a sua máquina de costura dentro de casa. Então, a oportunidade de acompanhar, diferente de muitas das vezes, quando de repente trabalham em grandes fábricas, que não existe essa oportunidade, essa possibilidade. E que as crianças, às vezes, elas ficam entregues a cuidadores, a pessoas, a creches. Por mais que sejam interessantes, é diferente da figura familiar, no caso. Muito de referências positivas. Eu gosto muito de falar de família, mas eu quero tocar num assunto com você de Friburgo, sendo conhecido como capital da moda íntima, como polo de moda íntima. Eu fui há poucos anos atrás, em Goiás, lá na pousada do Rio Quente. Fui me refestelar naquelas águas termais maravilhosas e lá uma indústria muito grande de maiôs, biquínis, e a moça que me atendeu lá, aqui é a capital da moda íntima, Goiás é a capital da moda íntima. Depois eu vou ao Nordeste, lá para Natal, não, Fortaleza, Ceará, é a capital da moda íntima. Eu te pergunto, Marcelo, Friburgo ainda é a capital da moda íntima ou tem outros polos nacionais reivindicando essa posição que tradicionalmente sempre foi ocupada por Friburgo? Você falou lá do pessoal lá de Goiás, no caso, né? E eles estiveram, inclusive, aqui. Então, se a gente não fosse um referencial de criatividade ou não fosse um referencial como capital da moda íntima, eles não viriam aqui. Talvez responda em parte isso aí. E para você dizer se é ou se não é a capital da moda íntima, vai depender exatamente da sua postura. E eu vejo que o Friburgo tem investido muito em capitanear as mudanças. Então, se hoje nós somos a capital da moda íntima, em função principalmente do que tem se trabalhado em fazer o diferencial. Há um reconhecimento. O pessoal pode até dizer, inclusive Juruá tinha colocado, nós somos a capital da moda íntima. E depois eles mexeram lá, não, nós somos a capital mineira da moda íntima, assim como o pessoal de Goiás e tudo. Então a gente vê caravanas, inclusive, na FEVEST vindo aqui. A gente vê o pessoal de Ilhota, a gente vê o pessoal de Fortaleza vindo aqui, muitas vezes para fotografar, olhar, exatamente copiar. Então, tipo assim, se a gente quer realmente ser a capital da moda íntima, eu acho que não é um status que a gente compra e que a gente põe no pescoço, é a conquista. E essa conquista, ela se dá não no dia a dia, é no lutar, é no inventar, é em fazer diferente. E se Friburgo quer se manter a capital, do mesmo jeito que o Brasil teve aí 3 capitais no caso, né?
se a gente não quer perder esse título, a gente vai ter que lutar por isso. E eu acredito que a gente vai se manter nessa liderança, porque a gente tem feito um investimento muito grande em relação ao design e principalmente a parte de educação. Acho que a gente formar uma mão de obra adequada, de muito bom nível, isso vai fazer com que a gente continue sendo a capital da moda íntima. A gente tem, por exemplo, no Senai Espaço da Moda, a parte de pós-graduação, inclusive na parte de confecção, coisa que na região aqui não existia. A gente tem toda a parte de formação, desde aprender a botar a linha na agulha, até a parte de modelagem, toda a parte de CAD/CAM, que é a parte de computação dentro da parte de confecção para a parte de corte. A gente tem muita parte de equipamentos eletrônicos e formação de mão de obra. Existe um intercâmbio muito grande com as instituições lá fora, a nível de repassar conhecimento. E tem algumas empresas que aproveitam e conseguem realmente aproveitar e navegar. Tem outras que vêm a reboque. A gente, como todo arranjo produtivo, como todo polo, existem aquelas empresas que normalmente andam na frente e as outras que vão atrás pegando o know-how. Isso acontece no polo de pedras, isso acontece no polo cervejeiro, isso acontece no polo de móveis, por exemplo. Então você sempre tem aquelas empresas que são líderes. E a ideia hoje é dar um pouco mais de ênfase a essas empresas para que realmente exista o transbordamento desse conhecimento. Então essa colocação de capital da moda íntima vai passar exatamente pelo conhecimento. Então, pode ser produzido em Goiás, Fortaleza, Juruáia, ou Ilhota, ou na China ou na Índia, entendeu? Ou no Bangladesh. O que vai fazer diferença é exatamente a gente ter gente que consiga traduzir a necessidade, a vontade da mulher brasileira e consiga transformar em produtos que encantem. Então, porque isso explica em parte por que parte das empresas daqui estão tendo dificuldade, assim como o Brasil, e outras empresas estão indo bem, graças a Deus. É exatamente a capacidade de entender a necessidade das mulheres, até porque as mulheres, de modo geral, elas não precisam de comprar lingerie. E principalmente nesse momento, menos ainda, porque elas têm um número mais do que suficiente. Se hoje todas as fábricas de lingerie parassem de produzir, a gente teria um estoque de pelo menos 6 a 8 anos nas gavetas da mulherada de lingerie. E por que ela compra? Ela compra por impulso. É verdade, ela compra porque é bonito. A mulher não precisa comprar, ela compra porque gosta, porque acha bonito, porque quer exibir aquilo na sua gaveta. Às vezes nem usa. É com sapato também, com a lingerie, com a roupa de dormir. Né? Na realidade ela começa a se vestir com a lingerie. Então se ela quer de repente um momento bacana, ter a oportunidade de começar bem um dia, ela começa exatamente com uma lingerie que vai fazer a diferença. E nesse período, onde que a gente tem uma série de concorrentes, os nossos concorrentes não é a China. A China é um concorrente brabo, mas principalmente não é Goiás, não é Fortaleza, não é Juruáia. Os nossos concorrentes são os smartphones e outras formas onde que os planos das empresas aí, operadoras no caso, que tem aí, que sugam o pouco de recurso que o pessoal tem. Então hoje uma mulher vai pensar, eu vou comprar um smartphone, vou comprar uma lingerie. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente começa a colocar a responsabilidade no outro polo, e eu acho que a gente tem que se unir, os polos nacionais têm que se unir para realmente a gente lutar pelas nossas dificuldades e pelos nossos interesses comuns, no caso. Mas apesar de você falar da união dos polos nacionais, você deixou bem claro, eu quero deixar bem claro aqui que eu também entendo como Marcelo, que nós continuamos sendo a capital da moda íntima porque fazemos o diferencial na formação, no know-how, no conhecimento. Eu quero parabenizar aqui o Senai Espaço da Moda, aos idealizadores e operadores daquele espaço que leva formação qualificada para o nosso mercado
de moda íntima, de moda praia, fitness, enfim. Nós vamos chamar os comerciais, daqui a um minuto nós vamos falar sobre o maior evento de Nova Friburgo, que eu considero que é a FEVEST. Daqui a um minuto nós voltamos. Estamos retornando com o programa Encontros e Verdade. Na entrevista de hoje trazemos Marcelo Porto, presidente do Sindivest, e agora eu quero falar sobre a FEVEST. Eu quero saber inicialmente o retorno da FEVEST 2015, para depois falarmos das expectativas para deste ano. A FEVEST em si é uma feira mais do que de negócio, é uma feira de relacionamento. A gente tem essas edições, a intenção de trazer as pessoas aqui, o comprador aqui, mais do que gerar negócios de imediato, a ideia é gerar relacionamento. A gente acredita que a partir do relacionamento se gera um negócio para o ano inteiro. Então, o segredo realmente da capital da lingerie é exatamente a gente conseguir encantar não só pela lingerie, mas também pelo clima, pela cidade, que nesse período a cidade inteira se veste, FEVEST. Na realidade, a cidade toda consegue se ver e tem orgulho de ser a capital nacional da lingerie, assim como a gente produz a parte fitness e também linha praia e noite.
Então é uma questão de orgulho para a gente. Então isso é bacana e as pessoas percebem, as pessoas vão no hotel, as pessoas vão nos restaurantes e eles respiram isso. E isso é muito positivo para a gente como imagem, isso não tem preço. Então a 2015 foi interessante, era um momento difícil econômico, entendeu? E a gente percebeu que houve uma mudança a nível inclusive do próprio comprador. O comprador antigamente ele vinha por preço. E por incrível que pareça, inclusive lá na empresa, a gente percebeu que aquele produto que tinha preço, mas não tinha um diferencial, ele ficou preso, não vendeu. E o que vendeu foi aquele mais caro com valor agregado e que tinha um diferencial. Então a gente conseguiu perceber que houve uma mudança. E a feira ela é muito interessante, que ela dá essa oportunidade da gente ver ali na hora o que está acontecendo. Então foi boa para a gente. Não foi excelente porque o ano foi um ano difícil, mas seria muito difícil, muito difícil ter, mas muito pior se a gente não tivesse. Então, realmente, para a gente, o fruto de boa parte dos negócios que surgiram foi em função, principalmente, dos contatos que a gente teve lá. E não é só a feira, na verdade a gente tem um pós-feira e que isso que realmente faz a diferença. Ter a criatividade, ter um grupo bacana, de repente criando e desenvolvendo de acordo com a necessidade deles. Eu quero te fazer uma pergunta sobre esse relacionamento que perdura ao longo do ano. Você falou que se surpreendeu com o tipo de compra que foi feito, não privilegiando o preço baixo, mas também o diferencial na lingerie e a qualidade. Quando acaba a feira e você mantém esse relacionamento com os compradores, você consegue prever para a próxima feira do próximo ano que tipo de compra o comprador vai preferir, que tipo de produto? É possível ter esse feeling para você atender a expectativa do mercado consumidor? Na verdade, a feira leva um ano. Na realidade, a gente consegue perceber naquele momento e as empresas de Friburgo elas estão muito profissionais e em menos de um mês, ela já está repensando o que fazer. Então, ela é muito dinâmica. É muito dinâmica, tem que ser, não dá para esperar um ano. Na verdade, a gente adequa rápido e começa a vender. E quando a gente chega normalmente esse período aqui, está todo mundo já em período frenético tentando criar. Mas as tendências mudam tão rápido assim, na moda noite, na moda praia? Existe, a gente chama em curva modal. O que acontece? Se você produz o que todo mundo produz, você tem um ganho baixo. Para você, de repente, conseguir um ganho mais alto, você tem que andar na frente. Você consegue até com aquele produto do ano passado continuar vendendo, só que o preço tende a baixar e aí eu não sei nem se compensa você trabalhar. Então é exatamente ter um grupo criativo atendendo a necessidade, de repente aparecer alguma coisa na novela, você ser rápido, isso vai te dar a oportunidade de vender, porque se você tem uma novidade, você consegue vender porque na ponta vão vender e vão acabar comprando aquele produto e você consegue girar. Se você tem um produto que todo mundo tem, você vai ter um certo encalhe e você não vai ter o retorno. Então, esse retorno, ele se dá de forma muito rápida e normalmente durante um ano ele gira 3 a 4 vezes antes da próxima FEVEST. Então, normalmente o que acontece é exatamente a gente estar atento e tentar entender o que aconteceu. Às vezes aconteceu alguma coisa lá em Milão, o pessoal fotografa e a gente já está aqui não copiando, mas tentando adequar a nossa realidade, até porque a modelagem deles é diferente. Sim. Então a gente tem que fazer uma repaginada e adequando ao estilo da brasileira. Marcelo, a gente está num momento que a gente ouve daqui e dali falar em crise econômica, crise moral, crise política, crise ética. E você vai, junto com a FEVEST, montar um grande evento. Então, é um dos nossos cartões postais friburguenses, a FEVEST. Essa crise, ela vai exigir de todos vocês, do Sindivest, empresariado, ela vai exigir muita criatividade. O formato vai ser diferente, provavelmente. Isso vai afetar a organização da nossa FEVEST ou vocês vão vão chamar aí um arranjo produtivo diferente? Como vocês pretendem organizar um evento desse porte que projeta o nome de Nova Friburgo em meio a uma crise econômica?
Não vai ser diferente do que aconteceu no passado. E, tipo assim, Friburgo já tem um histórico de superação. Acho que a melhor palavra é superação. Então não vai ser um ano diferente de outros momentos de crise que a gente teve. Isso só acontece que a gente tem uma boa diretoria, a gente tem um grupo trabalhando, tem profissionais, inclusive contratados, que trabalham de uma forma muito adequada e que conseguem entender essa nova realidade e entender o que realmente é importante. Nesse momento que eu vejo é uma projeção positiva da marca Friburgo, para que as pessoas realmente reconheçam o valor nessa marca. E, volto a dizer, China, Bangladesh, Índia, produz. Agora, se você quer agregar de alguma forma valor, você tem que ter o reconhecimento da marca Friburgo. E a ideia é a gente trabalhar bem a marca Friburgo. Quando a gente trabalha a feira, a gente tem, na realidade, vários públicos. Agora a gente tem, na realidade, no período da feira, nós temos 3 públicos assim, muito distintos, que são, o primeiro, o público que vai lá, que normalmente são uma faixa de uns 10 mil visitantes, e esses aí são especializados e que compram e que vão fazer diferença. A gente tem aqueles que não vão lá, mas que tiveram na cidade, e aí a gente está falando da população de Friburgo e mais as pessoas que vêm para cá. Então, e próximo, na realidade, a gente está falando de 300, 350 mil pessoas. Isso movimenta o comércio, isso movimenta os hotéis, a taxa de ocupação dos hotéis fica em 100%, movimenta a economia. A FEVEST gera renda para Nova Friburgo. E o terceiro público é aquele público que aproximadamente 8 a 10 milhões de pessoas que sabem o que aconteceu aqui na feira. Então fica com aquele gostinho de quero mais, eu gostaria de estar lá. E que esse sim projeta. Mais importante até do que a própria FEVEST física aqui é o que sai na mídia. E a gente tem trabalhado de modo muito intenso em relação às mídias. Tanto que no passado a gente trouxe blogueiras, a gente trouxe pessoal de site, o pessoal que trabalha toda essa parte de mídia e que é muito importante e vai ser cada vez mais importante o papel da internet. E aí a gente tem trabalhado muito essa parte de imagem. Tanto que o ano passado a gente conseguiu qualificados, no caso, compradores qualificados, 1.600 e poucos compradores, coisa que nos anos anteriores é 600, 800. Então houve uma evolução desse comprador qualificado porque começou a respeitar nós realmente ainda mais. E ano passado já foi um ano de crise, tinha tudo para ter sido um ano terrível, a gente conseguiu superar e a gente, de forma criativa, eu tenho certeza que a gente vai se surpreender de maneira positiva. Mas é importante que a população acredite em Friburgo, é importante que acredite no polo de lingerie, é importante que a população seja extremamente receptiva ao turista que vai vir aqui, que esse vai difundir o nome lá fora. Do mesmo jeito que você achou bacana Perfeito. Lá Goiás, eu acho que é importante a gente ter carinho pela nossa cidade. Se a gente não der valor à nossa cidade, vai ser muito difícil que alguém dê valor, no caso. Mas eu percebo que o povo friburguense recebe bem os turistas, com amabilidade, se dispõe a prestar informações nas ruas. Eu vendo o turista sendo bem atendido para isso. Nos selos dos nossos produtos ainda não vem made em Friburgo, né? Quando é que isso vai ser possível? A ideia é a gente gerar Made em Friburgo, Brasil. Ou Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado muito com a marca Rio de Janeiro, tentando trabalhar a marca Rio de Janeiro e Friburgo. Mas a gente tem algumas dificuldades, como é que a gente vai balizar isso aí? Senão pode ter um produto de uma qualidade relativa e que de repente... Então a gente tem que saber trabalhar muito cautela, bem isso aí. Né? Então as empresas, de modo geral, elas trabalham com marketing, indexando a marca Friburgo. Então aquelas que trabalham uma inteligência de marketing, elas trabalham bem isso aí. Então daí a importância, inclusive o sacoleiro quando chega lá fora e que fala de Friburgo, as pessoas olham com outro olhar. Então a gente não pode perder. Recebem bem, né? Recebem bem e tipo assim, sabe que é um produto de uma qualidade melhor do que de outros lugares. Então a gente não pode perder essa percepção. E essa percepção das pessoas de fora, não nossa, que vai dizer se a gente é ou não a capital da lingerie, voltando àquele mesmo assunto. Então, para a gente reforçar, a gente só vai conseguir se for legitimado
realmente com muita competência e a gente trabalhando de uma forma muito adequada para a gente encantar o consumidor final com produtos de qualidade, com diferencial, encantando realmente, fazendo a diferença para que realmente seja lembrado, quando fala de Friburgo, lembrar de coisas positivas, de coisas boas e produtos de qualidade. Essa é a grande sacada. Eu quero que você dê um conselho agora para o homem, para a mulher, que tem um sonho de começar um negócio próprio, ainda que pequeno. Que conselho você dá para essa pessoa que quer montar uma confecçãozinha? Muitos começaram no fundo de quintal, na sua casa, num cômodo, e hoje tem uma grande confecção e vivem bem, financeiramente, economicamente, prosperaram. Que conselho você dá àquele amigo, àquela amiga telespectadora que quer iniciar o seu negócio no ramo de confecções? Existe uma linha de crédito para comprar as máquinas de costura, overlock, costura reta, todos esses aparatos aí que vocês entendem bem. Que conselho você dá, Marcelo? Qualquer negócio, seja confecção, seja qualquer que você vai montar, no caso, primeira coisa é você saber que todo início é muito difícil, não existe nada fácil. E tem que entender também que você está indo não para ter tranquilidade, você vai realmente para uma luta diária. Ser empresário é muito difícil. Então, por isso é importante que a vontade seja da pessoa. Na verdade, não só da pessoa, tem que a família abraçar aquele conceito, porque vão passar realmente momentos de privação, de dificuldade. Às vezes me perguntam isso aqui, o marido, eu quero comprar uma máquina de costura para minha esposa trabalhar. Porra, bacana, legal, mas ela quer trabalhar? Eu acho que essa é a grande pergunta. Então, se não tiver realmente uma visão onde que as pessoas queiram, que a família queira aquilo, dificilmente vai prosperar. Todas as confecções que prosperaram é que a família teve o mesmo sonho, houve um acordo entre aquela família e a partir daquele momento eles lutaram para aquele sonho. E em relação aos dias de hoje, eu vejo a possibilidade sim de se ingressar, mas para isso há necessidade de se informar. Existem parceiros institucionais como o Sebrae, a própria prefeitura, está com uma sala lá do empreendedor que tem o Sebrae, tem as entidades estaduais, municipais e outras mais que muitas das vezes eram um dificultador e hoje está tendo uma certa facilidade, mas procure principalmente o Sebrae, o próprio sindicato, que daqui a pouco eu peço a oportunidade de divulgar lá os contatos. Você vai ver na nossa tela o endereço e o telefone do sindicato para que você possa lá tirar suas dúvidas. Está passando aí na tela agora. Ótimo, agradeço. E a gente se coloca à disposição. E em relação à linha de crédito, existem várias linhas de crédito. A que o pessoal tem usado com mais intensidade é uma que é para o arranjo produtivo local, para o pessoal associado. E aí é só você se associar e ter condição de realmente de crédito. E a Caixa Econômica ela tem uma condição muito interessante onde que viabiliza esse tipo de operação. Mas não adianta também você pegar e se endividar se de repente não é um sonho da sua família. Eu acho que o grande lance é você encantar o grupo. Eu acho que o grande lance é você viver um sonho da família, onde que todos vão conseguir crescer e realizar esse sonho. Eu vejo lá o exemplo da minha sogra e meu sogro, trabalharam, ralaram, e que foi um sonho dos dois, e depois, inclusive, dos filhos. E se hoje a empresa é o que é, foi exatamente em viver esse sonho. O Papai do Céu abençoou bastante, eles pediram a direção, e hoje é sucesso basicamente em função disso. Não foi a vontade de um ou a vontade de outro, mas foi exatamente a gente entender a inspiração e hoje eles são sucesso, principalmente em função de acreditarem nesse sonho e trabalhar muito. Eu fico muito feliz, Marcelo, quando você fala em família, porque é um assunto que inevitavelmente nós acabamos falando aqui. Família é a base de tudo, inclusive do sucesso. Família é tudo, entendimento em família é tudo. Mas nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero só rapidamente, que eu não posso deixar de falar, eu amo falar sobre meio ambiente, amo. Nós temos 2 minutinhos, você vai falar rapidamente sobre o resíduo, porque toda atividade industrial produz resíduo, lixo.
o resíduo, o lixo que as confecções produzem, pode ser reciclado, aproveitado, pode gerar renda aqui mesmo em Nova Friburgo. Seus parceiros institucionais, o Sindivest, podem ajudar nisso. E com isso nós encerramos o assunto e vamos nos despedir. Em relação à parte do lixo, que é um problema, existem duas vertentes. Uma é a destinação, mas uma que a Firjan tem trabalhado, que é uma parceira importantíssima no caso, é evitar o resíduo. Então, eles têm desenvolvendo uma série de técnicas, inclusive a parte CAD/CAM, que é a parte de corte eletrônico e risco, que diminui muito a perda e com isso você tem menos retalho e você diminui exatamente esse tipo de desperdício. E outro é a destinação, que é importante, que antigamente era jogada no lixão, hoje ela consegue se transformar em renda. E aí, a partir desse lixo, no caso, eles conseguem fazer painel de carro, eles conseguem fazer calota de carro e ele volta. Em Friburgo, inclusive, o pessoal faz umas caixinhas e tudo, de caixinhas de luz, revestimento de cabo aéreo telefônico, cadeiras, aquele madeira reciclável. Madeira reciclável, banco, deck de piscina. Os decks maravilhosos. Maravilhosos, lá em casa tem. Exatamente. E é exatamente com material que era lixo, que não tinha. E hoje ele se transforma em dinheiro, retorno para a sociedade e também para a confecção. E com isso a gente tem diminuído bastante. Mas a grande dificuldade é exatamente a gente conseguir chegar na ponta, porque as grandes confecções, elas hoje estão conseguindo trabalhar em cima desse viés, em cima dessa lógica, mas as pequenas ainda não. Mas é uma questão de tempo. E a ideia é a gente conscientizar. Eu tenho certeza que em breve seremos conhecidos de maneira positiva como referência nessa parte de reciclagem. Vocês perceberam que o convidado de hoje, ele pensa positivo, ele não fica reclamando. Nós só uma vez aqui falamos a palavra crise e o tempo todo ele oportunizou o ramo de confecções e moda íntima como propulsor de economia, de geração de renda, de geração de emprego, de trabalho, de dignidade para as famílias, para as mulheres, para os homens e jovens que precisam de trabalho. Marcelo, eu quero agradecer a você, quero dar a você a oportunidade de se despedir dos nossos telespectadores. Queremos trazer você aqui numa outra oportunidade para mostrar o que nós temos de melhor no exterior nesse ramo e você vai voltar aqui para nos mostrar isso com imagens e sons diferentes. Agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho aí da FEVEST, que é realmente um evento muito importante para mim, como empresário, para mim como cidadão friburguense, e eu espero que todos tenham essa consciência do quanto que é realmente importante a FEVEST, as confecções, para que realmente a gente tenha uma qualidade de vida adequada. Eu, apesar de não ser friburguense, eu escolhi Friburgo como opção e eu luto realmente por Friburgo, para que Friburgo cresça, e eu espero realmente, e eu acredito e eu sonho com um Friburgo melhor. E é com muito trabalho, de repente com pessoas que também compartilham esse mesmo sonho, que vão fazer uma Friburgo melhor. Não é olhando para a crise, olhando para as situações que vai resolver. É exatamente a gente vendo as oportunidades na crise que a gente vai fazer com que Friburgo saia, inclusive, mais forte. E daqui a alguns anos a gente vai rir dessa situação, mostrando que realmente o povo friburguense faz a diferença. Não é só um clima bacana, gostoso, mas exatamente a população e as pessoas daqui fazem a diferença e vão ser não só a parte de confecção, mas também as pessoas aqui referência para o Brasil a nível de prosperidade. Obrigada, eu tenho certeza que você gostou. Marcelo, você virá numa nova oportunidade. Um grande abraço para você, sua família, que Deus abençoe os seus sonhos, a sua vida. Um grande beijo.